A paz, irmãos. Mensagem de hoje por David Wilkerson. Alimentando-se de Cristo, o pão de Deus. A Igreja de Jesus Cristo experimenta atualmente a pior seca espiritual de sua história. Multidões de ovelhas famintas clamam aos seus pastores por um alimento vivificante, algo que as sustentem nestes tempos difíceis. Todavia, não lhes é dado nem mesmo as mais ínfias porção do alimento espiritual. Aborrecidos por terem de se arrastar repetidas vezes a uma mesa sempre vazia, deixam a casa de Deus insatisfeitas e enfraquecidas. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Como entristece ver essas coisas. Ele proveu pão para alimentar o mundo inteiro, e o pão que oferece é mais que uma simples refeição. É o alimento para a vida, na sua mais completa medida. A vida abundante, que Jesus falou. Que pão de Deus é esse pelo qual ansiamos tão desesperadamente? Jesus já nos deu a resposta. Disse ele, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 33. A semelhança do maná enviada pelo Senhor para manter a vida dos filhos de Israel no deserto, veio Jesus como pão do céu para sustentar nossa vida hoje e sempre. O pão de Deus, quando ingerido diariamente, produz uma qualidade de vida que o próprio Jesus desfrutava. Cristo viveu uma vida que fluía diretamente de seu Pai Celestial. Uma vida, disse ele, que pode também nos vivificar. Igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, versículo 57. Esse pão é precisamente o que falta ao cristianismo moderno. Necessitamos dele desesperadamente. Minha mais fervorosa oração é que este livro o ajude a sentir, como já acontece com muitos, essa fome espiritual que tem persistido através dos anos. Quanto mais a pessoa se desvia de Jesus, a fonte de toda a vida, mais se aproxima da morte. De igual modo, igrejas e ministérios morrem quando perdem o contato com esse fluxo vivificante. Jesus. Muitos, na verdade, decaíram lentamente em algum período de suas vidas. Eis a razão porque há tantos santos desiludidos, clamando por Deus e desejando igrejas cheias de vida, e jovens referindo-se a elas como mortas. O profeta Amós falou um dia em que as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amós, capítulo 8, versículo 13. Ele clamou: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo do 11 ao 12. Muitos cristãos escandalizam-se quando lhes é dito que Deus enviará tamanha fome da verdadeira palavra. Eles replicam, afirmando haver atualmente mais pregações vigorosas e ensinamentos, chamados de revelações, que em qualquer época da história. A Bíblia nunca foi tão divulgada quanto hoje. Multidões reúnem-se para ouvir seus pregadores e mestres favoritos. Alguns ainda dizem ser este período da história cristã o de reavivamento, um tempo glorioso de luz, evangélica e nova verdade. Contudo, se o que está sendo oferecido ao povo de Deus não é o pão enviado do céu, então não é verdadeiro alimento espiritual. Não produzirá vida,
mas causará terrível inanição espiritual. De fato, a inanição hoje é abundante na casa de Deus. A fome induz os crentes a procurar algo para satisfazer suas necessidades interiores. As igrejas estão sendo invadidas pelo adultério, divórcio, rock evangélico, psicologia antibíblica e ensinamentos da nova era. Muitos jovens crentes estão se voltando para as drogas e o sexo ilícito, tentando preencher o vazio de suas almas. Isso acontece porque muito do que se diz nos nossos púlpitos, quando muito, serve apenas para nos agradar. Os sermões não são substanciais e nem difíceis de se engolir. Na verdade, são divertidos. As histórias são bem contadas, as aplicações fáceis e práticas, e nada do que é dito chega a afetar os ouvintes. Ninguém terá problemas ao trazer um cônjuge não cristão ou um amigo à igreja aos domingos, porque não se sentirão embaraçados. Não entrarão em confronto com o pecado. Nenhuma brasa viva do altar de Deus queimará suas consciências. Nenhuma flecha ardente de condenação, vindo do púlpito, os colocará de joelhos. Nenhum dedo profético apontará para seus corações e sentenciará: você é o homem. E se o martelo de Deus vier de encontro ao pecado, a pancada será rapidamente suavizada. É espantoso, porém verdade. O lugar mais conveniente para trazer alívio à consciência que procura se esconder dos olhos inflamados de um Deus santo é o interior de uma igreja morta. Seus pregadores mais parecem carregadores de caixões que apóstolos de vida. Em vez de guiar crentes famintos à vida abundante oferecida por Jesus, fazem promessas agradáveis, tentando apenas acalmar a fome. Tudo está bem, você fez o que precisa fazer. Não se preocupe em comer do pão de Deus, permanecendo em oração ou tirando o pó de sua Bíblia, ou ainda colocando seu coração junto ao dele. Alguns pregadores protestam, alegando que suas igrejas, longe de serem mortas, estão repletas de orações fervorosas e adoração a Deus. Contudo, nem todas as igrejas opulentas e avivadas são necessariamente cheias de vida. A adoração vinda de lábios impuros, na verdade, é abominação a Deus. O louvor que sai de corações cheios de adultérios, cobiça ou orgulho não chega a Deus como aroma suave. Bandeiras cristãs erguidas por mãos pecadoras não passam de ostentações arrogantes e revoltosas. Certa vez ouvi a profecia de um ministro anunciando a chegada de um tempo em que os cultos nas igrejas consistirão de 90% de oração. Caso isso aconteça, mesmo que a oração seja sincera, sobrarão apenas 10% para as outras partes do culto, incluindo a pregação da palavra de Deus. Todavia, nós, que somos espiritualmente fracos, não cresceríamos na graça se nos limitássemos a gritar e a orar. É necessário comer o pão de Deus. Isso significa que chegamos à mesma condição dos filhos de Israel, quando fizeram esta lamentação. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Números capítulo 11, versículo 6. Será que estamos entediados de nos assentar à preciosa mesa do Senhor? Temos de entender que a verdadeira oração procede somente de corações agradecidos, transbordantes de vida pura de Jesus Cristo. O apóstolo João ouviu uma voz clamando da sala do trono de Deus: Dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. Esses servos reuniam-se e davam glórias a Deus. Andavam como seguidores fiéis
e se preparavam a si próprios como sua noiva. Verso 7. Eles comiam do pão de Deus, digna e reverentemente, porque temiam seu poder vivificante. Será que os cristãos de hoje entendem plenamente o que acontece quando partilhamos do pão de Deus, comendo do corpo de Cristo e bebendo do seu sangue? A força da vida, pura e toda poderosa de Cristo, quando completamente inserida no homem ou na mulher espiritual, trabalha para expelir e destruir tudo o que é da carne e do diabo. Nada pode extirpar o câncer do pecado que se aloja em nosso corpo, exceto esse fluxo de vida divina. O remanescente santo. O antigo provérbio é verdadeiro. Você é o que come. Jesus disse que a sua carne deveria ser a dieta principal. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João capítulo 6, versículo 53. Os judeus não puderam compreender tal pensamento. Por isto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Verso 66. Diziam: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Verso 60. Ainda hoje, aqueles que fazem restrição ao ato de comer o corpo do Senhor à mesa da comunhão não entendem as palavras de Jesus. A razão de observarmos a ceia do Senhor é a lembrança de que ele se tornou nossa fonte de vida através da morte. Contudo, o ato da comunhão é mais simbólico. Quanto mais comermos e bebermos de Cristo, tanto mais da sua vida veremos demonstrada em nós. Recebemos um convite dos céus para chegarmos à sua mesa, comer e fortalecermos. Sei que um bom número de cristãos está fazendo isso. No meio de uma geração de pastores mercenários e seguidores bem nutridos, um santo sacerdócio levítico está sendo levantado. São servos e servas de Deus que desejam tornar-se líderes segundo o coração do Senhor. O Espírito já os ungiu para liderar um povo separado que o seguirá na plenitude de Cristo. Esses crentes são possuídos de amor pelo Senhor, despojados de todo orgulho e ambição mundanos, zelando ardentemente pela santidade. São em pequenos número, porém crescentes. Não possuem nenhum outro alimento a não ser Cristo, porque sabem não haver outra fonte de vida além dele. Despertam para a vida, porque estão acostumados a vir assíduo e zelosamente à mesa do Senhor. Amam de acordo com a verdade e são destemidos. Denunciam o pecado, sem desculpas, derrubando ídolos e fortalezas. Fazem tudo isso para trazer liberdade aos seus irmãos e irmãs, despertar neles um desejo pela realidade de Cristo Jesus e ensiná-los a se alimentarem dele. Esse remanescente santo adora o Senhor em espírito e em verdade. São mais fascinados por Jesus que por suas bênçãos e dádivas. Adoram-no com mãos limpas e coração puro, pois o Espírito Santo os ensinou que o corpo de Cristo nunca será oferecido como alimento aos impuros. O Espírito Santo não permitirá que o pão de Deus seja produzido onde os que se dizem crentes continuam na cobiça e na idolatria. Infelizmente, muitos ainda se alimentam à mesa de demônios, servindo aos seus apetites sensuais. Em seguida, tentam chegar à mesa do Senhor para se deleitarem com os justos. Isso leva somente à fraqueza e morte espiritual, porque aqueles que são enganados não distinguem o verdadeiro pão de Deus. Essas ovelhas tornaram-se tão fracas e enfermas pelo pecado que não podem comer um alimento mais forte. Preferem antes criticar os ensinamentos que lhes incomodam. Tendem à leviandade e aos divertimentos e se esquecem da genuína palavra de Deus.
Por causa dos muitos alimentos desagradáveis, seus apetites espirituais encontram-se insensíveis. Toma a televisão como um dos primeiros exemplos. Poucas atividades atraem tanto os cristãos quanto essa. A televisão é particularmente uma forma traiçoeira de idolatria, contra a qual tenho clamado cada vez mais, ao ver a inanição espiritual de nossa nação. O que é hoje a programação da televisão, se não a extensão de um banquete satânico? Uma rede de rádio pediu aos espectadores que sintonizassem determinado programa de TV, para obterem uma boa dose de avareza, luxúria e ódio, como você gosta. Qualquer que seja a maneira pela qual nós, cristãos, possamos chamá-la, os próprios produtores de televisão a chamam pelo seu verdadeiro nome, uma fonte de luxúria. Contudo, mesmo sabendo disso, literalmente, milhões de cristãos sentam-se à frente de seus televisores, hora após hora, dia após dia, aceitando uma dieta que contém todo tipo de lixo para amargurar o coração de Deus. Nada poderia ser mais claro para mim do que o sofrimento de Deus, não pela televisão em si, mas pela dependência que ela gera nos cristãos. Isso é uma afronta a um Deus santo. O Espírito Santo geme, com gemidos inexprimíveis, por causa das multidões de crentes cegos espiritualmente, que se recusam a deixar de beber desta cisterna imunda. Se Jeremias pudesse testemunhar este espetáculo triste e deprimente, milhões de servos de Deus, distraindo-se em frente à televisão todos os domingos, sorvendo toda luxúria, crime e avareza, em vez de estarem à mesa de Deus comendo o seu pão, o profeta iria chorar e lamentar-se. Ele clamaria ao Senhor: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Quão ciumento não fica o Senhor a nosso respeito? Passamos tanto tempo à mesa comendo com nossos inimigos. A TV é apenas um exemplo, enquanto abandonamos e ignoramos sua mesa. Como Deus apreciaria ter aquele tempo desperdiçado para alimentar-nos com o verdadeiro pão da vida? Não será tarde demais para virar à mesa do diabo? Para entrar na casa de oração e nos alimentarmos com o verdadeiro pão de Deus? E livrar nossas vidas e lares de tudo que manche e polua nossas mentes? Precisamos perguntar-nos honestamente: em que mesa estaremos assentados quando o Redentor vier subitamente a Sião? O pão do vigor. Certa vez, passei semanas diante do Senhor, chorando e clamando por uma mensagem de conforto e esperança para todos os crentes magoados que escreviam ao nosso ministério na igreja de Times Square. Como trabalhamos na cidade de Nova York com viciados, alcoólatras e os sem-tetos, orei: Senhor, em todo lugar que olho, vejo dor, tristeza, aflição e problemas. Que mensagem entregarei aos que se encontram em tão terríveis necessidades? Que mensagem tens para eles? Sei que te importas com essas preciosas vidas e desejas trazer-lhes uma palavra que os possa libertar. A mensagem que Deus me entregou foi esta: o Pai já proveu um meio de fortalecer cada um de seus filhos para resistir ao inimigo. Nossa saúde e vigor espiritual vem somente do ato de comer o pão enviado do céu. Dependem de ingerirmos esse pão. Ouça cuidadosamente, uma vez mais, as palavras de Jesus: eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, versículo 57.
A comunhão era tão íntima e ela estava tão comprometida em fazer somente a vontade do Pai, que as palavras destes tornaram-se o seu alimento e bebida. Jesus era sustentado diariamente pelo ouvir e ver o que o Pai queria. Este era o resultado de se passar muito tempo em comunhão com Ele. Cristo declarou aos seus discípulos: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo do 32 ao 34. Ele também lhes deixou esta instrução: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João capítulo 6, versículo 27. Não ousemos perder o segredo do vigor espiritual. Assim como Cristo vivia pelo Pai, devemos também receber nossa vida alimentando-nos de Cristo. Um senhor de 86 anos escreveu para o nosso ministério, contando como cuidava de sua esposa inválida e se importava com ela. Pelo fato de serem muito pobres para ter uma enfermeira em casa, ele temia morrer e não deixar ninguém para tomar conta da esposa. A esse homem aconselhei: não se desespere, busque melhorar cada vez mais sua vida espiritual. Alimente-se na presença de Cristo. Deixe o Espírito Santo sustentá-lo com o maná do céu. Chame-o. Ele ouve o mais fraco dos lamentos. Ele mesmo promete alimentá-lo e entrará no mais íntimo do seu ser com luz e vidas renovada. Deus disse que Jesus é o nosso pão da vida, por meio de quem vivemos e recebemos o nosso sustento. Então confie nele, alimentando-se de Cristo. Ele lhe dará vigor. A esposa de um fazendeiro em Montana escreveu-me dizendo estar aborrecida e assustada, porque a fazenda da família estava prestes a falir. Seu marido tentou exaustivamente contornar a situação. Esta, porém, mostrava-se irreversível, e ninguém parecia se importar. Respondi, então, a essa amada irmã: permaneça à mesa do Senhor. Volte à sua fonte de vida, o pão de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus dirigiu-se a um segmento do povo de Deus declarando: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Eu ainda acrescentaria com esse escritor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Verso 35. Não deixe a mesa do Senhor, nem fique mal-humorado quando a situação parecer-lhe difícil. Espere nele, pois à mesa de Cristo você encontrará o necessário para uma vida espiritual abundante. Ninguém pode tirar de você aquele pão eterno e vivificante. Viva por ele, alimente-se de Cristo e seja um vencedor. Aos divorciados, desempregados e solitários, aos que se encontram aflitos pelos filhos perdidos e ao pecador que busca a liberdade espiritual, tenha esta mensagem: você tem procurado ajuda em lugares errados. Faça o que sabe o que tem de ser feito. Volte à presença do Senhor, busque-o de todo o coração. Volte a comer o alimento espiritual certo e jogue fora toda a imundície. Você encontrará todo o poder e vigor que precisa, quando a vida penetrar em seu ser através do pão de Deus. Alegro-me com os que têm motivos para se alegrar, e choro com os que choram. Todavia, às vezes, creio ouvir o Espírito sussurrando para mim: não se aflija com os que abandonaram minha mesa. Não chores por eles, nem deixe seus problemas oprimi-lo. Eles não oram, nem leem mais a minha palavra. E, embora desperdicem horas a fio consigo mesmo, não se lembram mais de mim em seu dia a dia. Continuarão se magoando, até que voltem
e comam o pão que provi para fortalecê-los e curá-los. Nosso ministério também recebe cartas de cristãos que, apesar de haverem passado por grandes aflições, jamais deixaram de se alimentarem diariamente do pão de Deus. Muitos deles somente vieram e se tornaram mais fortes, depois de terem experimentado um sentimento crescente da presença de Deus em suas vidas. No meio das provações, voltaram para o Senhor com todo o seu coração. Eles o avistaram, e ele ouviu o seu choro e satisfez suas almas ansiosas, dando-lhes o que precisavam para suportar os tempos difíceis. Deus os ergueu acima dos seus problemas, até que conhecer a Cristo tornou-se mais importante que o próprio alívio. Vivem em Cristo literalmente, porque descobriram que Ele é a poderosa fonte do seu vigor. Um dia voltarão como ouro puro, acrisolado pelo fogo. Serão totalmente purificados de si mesmo e do orgulho. À semelhança de Cristo, seu único desejo será fazer a vontade do Pai e concluir sua obra. O pão de Deus é distribuído diariamente à igreja, assim como o maná, para os israelitas no deserto. A Bíblia diz que Deus o enviou para humilhá-los. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. Não que o maná fosse comida de gente pobre, pois na verdade era o pão dos anjos. Salmos capítulo 78, versículo 25. Mas foram humilhados porque tinham de procurá-lo diariamente. Lembrava-lhes isso, que Deus possuía a chave da despensa. Era forçados a esperar e admitir continuamente que somente Ele era a fonte de seu sustento. Os cristãos hoje são humilhados do mesmo modo. O que recebemos de Cristo ontem, diz-nos Deus, não suprirá nossas necessidades hoje. Devemos admitir que, sem o suprimento diário do pão celeste, ficaremos famintos espiritualmente, fracos e desamparados. Devemos vir à mesa do Senhor com regularidade e mantermos-nos cotidianamente alimentados. Devemos nos conscientizar de que jamais teremos em nossas vidas mais que o suprimento para um dia de esforço. Aos que amam a Jesus e desejam fazer parte do remanescente fiel, posso prometer uma coisa: os mal alimentados não irão perseverar até o fim. Deus visitará novamente o seu povo, como veremos no próximo capítulo. Ele quer satisfazer-nos completamente e dar-nos a vida abundante de que tanto precisamos. Mas deseja encontrar sinceridade em cada coração e mais fome por Jesus.